Então, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Alguns rostinhos aqui eu já conheço, alguns ainda não. E conforme a gente for aqui, com certeza mais alguém vem entrando depois, mas vamos embora, vamos lá. Então, eu quero te dizer que essa não é uma aula qualquer. É uma aula que ela pode, de fato, mudar muitas vezes a maneira que você se enxerga e a maneira que você enxerga a sua vida. O conteúdo que eu quero trazer aqui hoje, ele mudou a minha vida, porque foi através dele que eu entendi que eu poderia viver uma vida muito mais leve e uma vida muito mais feliz do que a vida que eu vivia, do que a vida que eu aprendi a viver, né? Então, esse conteúdo, ele trouxe transformação na minha vida e ele traz também transformação na vida das minhas alunas. Eu quero que você tenha perto de você, se você não pegou ainda, que você pegue papel, pegue caneta para você ir anotando tudo aquilo que for fazendo sentido para você. Também a gente vai ter alguns exercícios que a gente vai fazer em aula. Então, é legal você ter um papel e uma caneta, porque você teve uma ideia, você teve um insight, você já vai anotando ali. E eu quero perguntar para você, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero saber o porquê você está aqui. Se você está aqui, porque alguma coisa já atraiu. Então, alguma das meninas já me conhecem, ou você me viu através de um anúncio, ou você já é aluna, ou você me segue nas redes sociais. Eu quero que você escreva aqui no comentário o que trouxe você aqui. Qual é o motivo que faz você estar nessa aula aqui hoje? O que você está buscando na sua vida? Escreve para mim aqui para eu entender um pouquinho melhor o que você, a sua intenção, o que você está buscando hoje aqui. Pode escrever, escrevam sem vergonha. Pode escrever. Repete o que você tinha falado e fui lá buscar papel e caneta. Eu quero... O fato de você estar aqui é porque alguma coisa atraiu você nessa aula. Atraiu você para estar aqui hoje, uma segunda-feira de frio, chovendo, né? Você está aqui, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu quero saber o que trouxe você aqui. Qual é o motivo hoje? A intenção, o que você procura na sua vida? O que você está querendo desenvolver na sua vida? E que está fazendo você hoje estar buscando essa aula, esse conhecimento hoje. Então, se você quiser, você escreve aqui no comentário para eu entender melhor, escreve aqui, né, no chat, para eu entender melhor o seu momento. Sejam bem-vindas, meninas que estão entrando agora, a gente já começou, mas sem problema. A gente está aqui. Vou repetir para as meninas que entraram agora. Vocês vão precisar de um papel e de uma caneta para ir anotando alguma coisa, alguma ficha que for caindo, algum insight que você for tendo, tá? Ou então anota no bloco de notas do celular. E antes da gente começar, eu queria que você escrevesse para mim, ou então, se você tá com vergonha de colocar no chat, mas que você respondesse para você mesma o que você está buscando, o que faz você hoje estar nessa aula de autoconhecimento, né? O tema aqui do nosso grupo é Fazendo as Pazes com o Espelho. O tema dessa aula é Fazendo as Pazes com o Espelho. Que você tenha consciência o que você está buscando, o que você está desejando na sua vida nesse momento atual. Isso é muito importante. Que já começa a trazer para você clareza. Às vezes você caiu de paraquedas aqui, às vezes você tá porque alguém te indicou, porque alguém te direcionou, porque alguém enviou um link para você, você às vezes nem sabe direito o que você está fazendo aqui. Bem-vindo ao clube, eu fui uma dessas, a primeira vez que eu entrei numa aula assim, eu também estava assim, sem saber o que eu estava fazendo lá, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E foi transformador na minha vida. Então, para quem é essa aula? Essa aula é para você, mulher, que você está cansada, que você se sente perdida de você mesma, que você se sente perdida na rotina, na quantidade de coisas que você tem para fazer na sua vida. Você sente esgotamento emocional, você tem crise de ansiedade, você não sabe se controlar, não sabe se controlar suas emoções. Você não tem tempo para cuidar de você mesma, para você que olha para sua vida e não consegue se sentir valorizada. E por que eu escolhi, né, o tema dessa aula, eu coloquei Faça as Pazes com o Espelho? Porque eu sei que muitas de vocês, muitas vezes, se olham no espelho e vocês não gostam da imagem que vocês veem. E eu não tô falando da estética, tá? Não tô falando do que você vê de uma forma estética. Porque eu sei que muitas vezes que você olha no espelho, o que você vê, na verdade, o reflexo que você vê lá é o reflexo da sua imagem como um todo. Você vê o reflexo da sua alma. Então, do que você representa. Sabe de quem você é de verdade? Então, quando você olha no espelho, você não vê só o reflexo do seu corpo. Você não vê só
o reflexo da sua imagem lá, você vê o reflexo da sua alma. Você vê todas as dores que você carrega, todos os choros engolidos, todos os rótulos. Quantas vezes você se arruma que você se sente bonita? Mas vamos fazer essa comparação. Vamos imaginar 30 dias num mês. Quantas vezes num mês você se arruma que você consegue se sentir bonita? E quantas vezes você não se sente bem com roupa nenhuma? Que nada que você coloque cai bem em você. Você olha no espelho, você não se sente bonita. É as roupas do seu guarda-roupa que sumiram, ficaram feias? Ou é o seu interior que está todo bagunçado? Eu preciso dizer que você não é quem você acredita que você é. Tudo que você sabe sobre você hoje foi programado em você desde a sua infância. Todos os rótulos que você recebeu. Quantos rótulos você recebeu na sua infância? Quais foram as palavras que você ouviu? Só deixa eu aqui desligar o microfone. Tem microfone ligado. Meninas, desativem, que senão acaba que atrapalha. Sejam bem-vindas, meninas que foram chegando agora, tá? A gente já começou, mas vamos embora. Vamos continuar. Quem perdeu o comecinho, eu tô deixando gravado para vocês poderem reassistir novamente. Então, quantos rótulos você recebeu na sua infância? Quais foram as palavras que você ouviu? Quais foram as experiências que você viveu desde a sua infância? Todas as experiências que você viveu, todos os exemplos que você viu, eles fizeram de você quem você é hoje. Quantas vezes você ouviu lá na sua infância, sua lerda, você não faz nada direito, você não sabe o que você está falando, não se mete onde não foi chamado? Quantos rótulos, quantas palavras? Então, tudo isso que você ouviu na sua infância, tudo isso que foi dito para você, fez com que você tivesse um determinado sentimento que você se depreciou, distorceu a imagem que você tem de você mesmo, você cresceu pensando coisas e achando coisas negativas sobre você mesma. Coisas que muitas vezes não são verdades. Mas por você ter ouvido, por você ter acreditado naquilo, você traz isso para a sua vida adulta. Então, tudo que você viveu, ouviu, faz de você quem você é hoje. E muitas coisas em você foram se adaptando ao ambiente que você viveu e ao ambiente que você vive. Então, se você cresceu, se você viveu em um ambiente onde tinha muitas brigas, um ambiente onde tinha muitos xingos, e um ambiente onde a gente via depreciação, pai e mãe brigando, pai ofendendo a mãe, mãe ofendendo o pai, isso trouxe sobre você uma crença, isso trouxe sobre você uma construção de quem você é. A maneira como você enxerga o mundo, ela veio munida, cheia das crenças, dos acontecimentos, daquilo que você vivenciou. Pesquisas científicas, elas mostram que o nosso comportamento ele é completamente influenciado pelo ambiente que a gente cresceu e pelo ambiente que a gente vive hoje na nossa vida adulta. Então, se quem você é, quem você foi construído, foi baseado no ambiente que você viveu e no ambiente que você vive, você pode mudar, sim, a tua mentalidade e o teu comportamento no ambiente que você escolher viver, mudando o seu ambiente. Mudando as pessoas com quem você se relaciona, mudando as coisas, os fatores, as influências que você tem sobre a sua vida. Eu falo isso por experiência. Eu vou trazer aqui mais para frente para vocês, para explicar melhor isso aqui que eu estou querendo dizer. A ciência diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, tem um exercício, uma ferramenta que a gente faz que você começa a analisar quem são as pessoas com quem você mais convive. E nós somos uma média dessas 5 pessoas. E nós temos a Bíblia ali em comparação falando que as más companhias corrompem os bons costumes. Quer fazer uma pergunta, Val? Ou foi sem querer? Eu acho que foi sem querer. E eu vou falar disso mais para frente também. Mas por que o tema realmente é fazer as pazes com o espelho? Porque talvez você tenha aprendido a se relacionar errado com a sua imagem, com aquela imagem que você vê no espelho. Sabe, com aquele padrão ideal de beleza que foi imposto pela mídia? Nós aqui que somos dos anos 80, anos 70, anos 90. Aquele padrão, sabe? Pelas revistas antigas, que eram colocadas, que a gente via nas bancas de jornais, pelos programas de televisão, pelas propagandas de cerveja. Quem lembra antigamente das propagandas de cerveja com aquelas mulheres, né? Com aquele corpo impossível quase de ser real. Pelas mocinhas da novela. Isso, sem querer, colocou na nossa mente
que a beleza é somente aquilo que está no exterior, fazendo muitas vezes a gente se comparar com uma realidade completamente diferente, distante da nossa realidade. Até por uma questão de biotipo, né? Porque aqueles corpos, se você parar para olhar, analisar, eles são uma minoria. E quantas vezes a gente se sente inadequada por não caber ou não ter essa referência de padrão? E a gente começa a se relacionar de uma forma completamente errada com a nossa imagem, com a nossa identidade, acreditando que para sermos boas, para sermos aceitas, nós precisamos ser bonitas assim como aquelas mulheres. E aí vem o pulo do gato, porque a gente acredita que a autoestima, que ter uma boa autoestima, é cuidar da estética. Então, quando a gente fala autoestima, a maioria das pessoas associam a cuidados estéticos, a cuidados externos. E eu quero perguntar para você, vamos lá, vamos fazer o tira-teima. O que você acredita que é autoestima hoje, para você? Falar assim, o que é autoestima? Se você tivesse que definir autoestima, como você definiria autoestima? O que você precisa fazer para melhorar a sua autoestima? Escreve nos comentários que eu quero ver o que vocês pensam sobre autoestima. Não tem certo e nem errado, tá? Eu tô justamente essa aula, eu construí ela justamente para desconstruir e para trazer para vocês uma visão real do que é autoestima. Para tirar toda ilusão, para tirar toda mentira que a gente acreditou e muitas vezes acredita. Eu acreditei por muito tempo que autoestima era uma coisa, quando na verdade não era bem aquilo que eu imaginava. Então, escrevam para mim aqui. Vamos lá. O que você acha que é autoestima? Ou hoje, vamos imaginar, se você tivesse que melhorar a sua autoestima, o que você precisa fazer? Você fala, para eu ter uma boa autoestima, eu preciso fazer isso, isso e isso. Tô vendo umas carinhas aqui de, ai meu Deus. Ó, a Fabi colocou se mover para um foco, propósito. Então, vamos lá. Eu vi que tem meninas entrando aqui agora. A pergunta agora é, para você, o que é ter autoestima? Tá, estar me sentindo bem comigo mesma. Se sentindo bem, fale mais. Se sentindo bem com você mesma, em que sentido? Em que aspecto? Tá muito, como é que fala? Tá muito superficial. Isso, tá me sentindo bem comigo mesma? Em que contexto? Só com a estética? Eu tenho que estar me sentindo bem comigo mesma. Colocar a roupa e gostar do que eu visto, gostar do que eu vejo no espelho. Se amar em primeiro lugar. A Grace Kelly colocou, se amar em primeiro lugar. Sim. Se amar em primeiro lugar. Isso é fundamental. Fundamental. Aí, como que a gente se ama em primeiro lugar se nós não fomos ensinadas a nos amar em primeiro lugar? Se nós somos ensinadas que fazer primeiro para a gente é errado, se a gente tem que sempre estar fazendo para os outros, é muito complexo, né? Então, assim, ó, tem umas meninas aqui que já são alunas, mesmo assim ainda tô vendo que já tem aluna que tá meio perdida. E aí, por que então ter autoestima é fundamental para qualquer pessoa? Por que ter autoestima é fundamental? E eu vou trazer para você a definição real do que é autoestima. A autoestima é a estima que você tem por você mesma, né? A Cris colocou aqui nos comentários, estar me sentindo bem comigo mesma, é isso. É a estima que você tem por você mesma. O quanto você tem apreço pela sua história, por quem você é, pela sua imagem, sim, certo? O quanto você se estima, o quanto você se ama e o quanto você se valoriza de verdade. O quanto você se dá valor. Então, a estima é o quanto eu me amo, o quanto eu amo quem eu sou, o quanto eu amo a minha história, o quanto eu me respeito, o quanto eu tenho admiração e carinho por mim, principalmente pela imagem que eu vejo no espelho muitas vezes. Porque por mais que você possa não estar satisfeita com o seu corpo, que você possa não estar satisfeita muitas vezes com alguma aparência, a sua aparência física, mas você vai ter amor por você. E não ódio pela sua imagem, não raiva da sua imagem. Eu tô acima de um peso. Aí você olha para o corpo e você tem raiva do seu corpo. Entende? Não. Você pode sim amar o seu corpo, você pode sim gostar de quem você é, respeitar a sua história e querer emagrecer. E querer melhorar. Emagrecer pela sua saúde, emagrecer para você se sentir melhor, para você se sentir disposta, para você se sentir talvez mais bonita.
ou não. Você pode se sentir bonita e arrasando com o corpo que você tem hoje. Então, não é sobre um padrão, é sobre o quanto você consegue ter amor por você e respeitar a sua história, respeitar o seu biotipo, respeitar todas as suas, muitas vezes, dificuldades, porque sim, dificuldades, né, em você hoje, na vida que a gente vive tão estressante, numa alimentação tão difícil, em situações tão complicadas e estressantes, você conseguir manter, né? Porque existem outras questões por trás do sobrepeso que elas não virão aqui hoje, porque esse não é o foco da aula, mas é para trazer a sua visão sobre como você se enxerga, como você se vê, certo? Então, a autoestima, ela não é só cuidado com a estética. Então, eu tô falando porque tem muitas mulheres que chegam até mim acreditando que a autoestima é só cuidado com a estética, que é o cuidado só com a aparência. Quando, na verdade, o cuidado com a aparência, ela vai ser um reflexo do interior da pessoa. Um reflexo de como ela é, de como ela se sente por dentro. Travou aqui, peraí, abri. Então, quando você começa esse resgate, você começa a reconstruir a sua autoestima, o que você vai externar fora vai ser o reflexo de como você vai estar dentro. Você não vai precisar se arrumar para se sentir bem. Você vai se arrumar porque você está se sentindo bem. Consegue sentir uma diferença? Não que seja errado, tá, gente? Eu não tô muito bem hoje, vou me arrumar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, isso é muito válido. Mas eu vou também trazer aqui mais para frente muito essa questão de quando a gente começa a fugir da realidade e buscar esconder as nossas mazelas, esconder aquelas coisas dentro de nós com uma máscara. Congelou aqui para mim. Coloca aqui no comentário se vocês estão me ouvindo, que a internet aqui hoje está um caos. Estão me ouvindo? Dá ok aqui ou porque eu não tá, a Cris aqui tá congelada para mim. Estão me ouvindo, então tá bom, porque aqui deu uma congelada. E como a internet aqui hoje tá abençoada, então quando você vive bem com você mesma, você vai ter prazer em se arrumar, você vai ter prazer em cuidar de você, e você não vai usar esse cuidado como fuga. Não vai ser aquela busca frenética por uma aparência, por uma necessidade de você se sentir aceita, de você se sentir notada, de você ver que você é notada, de você ser percebida. Então, eu não sei aqui, se você já me conhece, eu sei que eu tenho algumas alunas aqui hoje, tá? Meu nome é Verusca Moraes, eu tenho 40 anos. E eu sou uma mulher transformada pelo autoconhecimento. Há alguns anos atrás eu passei por uma crise no meu casamento e essa crise foi aquilo que estava faltando assim para minha vida, realmente ela tem um start. Eu estava passando uma crise, não era só no meu casamento, eu já estava numa crise ali, sabe aquela crise de identidade? Eu não sabia exatamente mais quem eu era. Eu não conseguia mais me enxergar no espelho. Então eu vivia cansada com a minha vida, infeliz com os meus resultados, infeliz como mulher. E olha só que louco, a gente estava bem com a empresa, era uma das melhores épocas financeiras da nossa vida, mas eu não sabia me relacionar direito com as pessoas. O relacionamento com os meus filhos estava péssimo, eu não tinha paciência com eles. Eu lembro que muitas vezes eles queriam conversar, eles queriam me contar alguma coisa, eu nunca podia dar atenção, porque eu estava sempre ocupada demais trabalhando. Trabalho. Na verdade, eu só não sabia como lidar com eles. Então, eu usava o trabalho como fuga, como desculpa. E eu era realmente uma pessoa muito pesada, eu só reclamava, nada estava bom. Eu sempre achava um jeito de botar defeito em alguma coisa. Então, se a gente viajava para algum lugar, eu achava um motivo para reclamar daquela viagem. Murmurava demais, eu era vítima da sociedade, vítima do sistema, vítima da minha família, vítima de todo mundo. Eu sempre tinha uma desculpa para os meus fracassos. Teve uma vez, eu lembrando assim, né, que eu bati o carro e eu consegui não me responsabilizar por isso, colocar a culpa porque as crianças estavam bagunçando no banco de trás. Então, hoje, quando eu olho para trás, falo, caracas, né, como que eu não tinha consciência e como que eu estava sempre procurando uma desculpa para colocar a culpa em algo ou em alguma coisa pelos meus não sucessos, pelos meus fracassos. Sempre a culpa era de alguém, sempre a culpa era de alguma coisa. Quando alguma coisa dava errado, eu nunca falava, não, eu não fiz o suficiente. Eu sempre tinha uma desculpa, mas foi por causa disso. Mas foi por causa daquilo. Mas foi não sei o quê. Sempre tinha, nunca era eu. Nunca falava assim, não, realmente eu não fiz o que eu precisava ter feito. Realmente eu não prestei atenção. Realmente eu falhei. E nunca era eu era a vítima, a coitada. E eu vivia cansada. E por que uma pessoa vive cansada?
Vive cansado quem não descansa. Então, se você é uma mulher e você está se sentindo cansada, entenda, muitas vezes o seu cansaço é simplesmente resolvido por uma coisa simples, descanso. Então, por exemplo, se eu deitasse à tarde para dormir um pouco à tarde no sofá, eu me sentia culpada. Sabe, culpa, peso, quem aqui já sentiu isso? Se você de repente parar e você não estiver fazendo alguma coisa, fala, não, tem alguma coisa errada. Não, eu preciso estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar fazendo aquele vício esgotante em estar sempre fazendo alguma coisa. Então eu não me sentia feliz. Na verdade, hoje olhando para trás, eu não sabia que eu não me permitia ser feliz porque eu carregava muitas mágoas. Eu carregava muita mágoa do meu passado, muita mágoa do meu pai, muita mágoa da minha mãe, muita mágoa de tudo que tinha acontecido na minha vida, junto com esse, né, com essa situação de vítima, com toda a história que eu vivi. E aí acontecia algo que era assim, quando estava tudo muito bom, eu pensava justamente assim, eu falava, tá tudo muito bom. Alguma coisa de errado vai acontecer. E eu ficava esperando alguma coisa acontecer. E o que acontecia? Alguma coisa ruim. Por quê? Porque eu estava esperando. Então, cada vez mais esse pensamento ele se fortalecia. Então, quando estava tudo muito bom, eu acreditava que alguma coisa ruim ia acontecer. Então, eu ficava naquela assim, não, tá tudo muito bom, vai acontecer alguma coisa. E aí, alguma coisa acontecia, porque aquilo era o que eu acreditava. Então, na minha infância, eu sofri abandono dos meus pais, sofri assédio quando criança, cresci uma adolescente com pensamentos suicidas, eu perdi uma filha em 2011 e esse foi um dos piores pesadelos da minha vida, em 2011, quando eu perdi minha filha de 1 ano e 10 meses. Então, passei por aquele período turbulento do luto. Aí, em 2020, veio a crise no casamento, eu já não estava feliz no meu casamento, tinha um bom tempo, eu tinha entendido que o meu relacionamento, eu vivia um relacionamento tóxico. Até que chegou um ponto que não dava mais ali. Eu me apaixonei por uma pessoa fora do meu casamento. E aí pedi a separação. E nesse pedido de separação, meu marido tentou suicídio. Então, assim, eu tô trazendo para vocês só como que foi. Ela já volta se caiu. Tá chovendo. Eu acho que sim, porque aqui eu moro no Morro da Cruz e teve um estrondo. Deve ter caído a internet lá. Será que acabou a energia, coisa assim? Aqui tá piscando. Não sei qual bairro que vocês moram. Não, eu tô de outro lugar. Eu sou do litoral de outro canto. Ai, aqui não tá chovendo, mas tá frio, muito frio. Tá frio, bastante frio. Daqui. Não, muito porreta. Boa noite, gente. Aqui, ó. Era aí um pouquinho, é pra dar boa noite, ó. Ó, aqui, ó. Ó lá, ó. Ó. Por enquanto, vamos de encontro pets. Todo mundo tem um. Outro pet. Aqui, ó. Não, deixa quieto os outros guardados. Tem dois aí, não aqui um lá ainda. Ai, gente. Deixa eu ver se ela vai conseguir ver como por aí. Ai, tava tão bom. Não tá dando pra escutar. A voz não tá saindo. Ah, ela tá mutada. Aí foi. Caiu a luz aqui. Eu falei, meu Deus, Ai, acabei de falar sozinha. Acabei de escutar um estrondo aqui. Deve ter sério? acabado a luz. Aqui sim, tá piscando. Eita lá, olha, se ficar nesse pisca-pisca vai ficar complicado, porque aqui onde eu moro, dados móveis não funciona, mas vamos embora, vamos lá. Desculpa, meninas, peço perdão, mas
não tem um gerador na minha casa ainda. Vamos embora, vou continuar aqui. Eu lembro que eu estava falando aqui, né, que 2020 é a crise no meu casamento. Eu estou contando para vocês só as porradas, uma em cima da outra, né? As luzes desligaram aqui. Deixa eu acender aqui para ficar melhor. Aí, que aí fica com uma carinha mais ensolarada, né? Então, no meu casamento, olha quanta coisa, né? Descobri que eu vivia num relacionamento tóxico. Chegou no ponto que não dava mais. Eu me apaixonei por uma pessoa fora do casamento, pedi a separação para o meu marido no dia 24 de dezembro. Ele tentou suicídio, ele tentou se matar. E aí, depois disso, eu descobri que no passado eu tinha tido uma traição. Então, assim, eu cheguei no fundo do poço que eu achava que minha vida não tinha mais saída. E não era só a crise no casamento, não era só tudo o que eu tinha passado, era eu, a minha identidade, era a crise de quem eu era. Quem era eu? Quem era a Verusca? Então, foi num treinamento de autoconhecimento que eu descobri o que eu quero trazer aqui para vocês. Foi onde a minha mente abriu e eu entendi o porquê que eu estava vivendo aquela vida que eu estava vivendo. Por que eu achava que tudo estava errado só para mim? Por quê? Porque eu carregava tantas coisas, tantas mochilas que não eram minhas. Então, foi algo que eu não tinha aprendido na minha vida toda. E não saber disso me levou a chegar no ponto que eu cheguei no meu casamento, me levou a chegar no ponto que eu cheguei como mulher, como filha de Deus. E algo tão simples, que a maioria das pessoas, assim, a maioria das pessoas que eu atendo, no primeiro momento, às vezes até amizades novas, que eu pergunto para a pessoa, elas não sabem também. Então, se você está aí com o seu papel, com a sua caneta, vamos fazer esse exercício comigo. As meninas aqui que já são alunas já sabem, mas vocês vão refazer esse exercício para ver se vocês estão mesmo com a identidade de vocês aí fortalecida. Então, eu quero que você pegue um papel e a caneta e escreva quem é você. Quem é você, minha lindeza? Escreva nesse papel quem é você, quem sou eu. Vamos lá, Val, escreva. Cacá, Silvana, deixa eu ver quem mais está aqui. A Cris, a Grace, Silmara Colombini. Tem duas Silmara aqui, vê? Tá com dois. Escreva quem é você. Você sabe quem é você? Quem é você? A primeira vez que eu fiz esse exercício, eu não sabia quem eu era. Quando falou quem é você, eu falei, quem sou eu? Pois é, gostaria de saber quem sou eu. Então escreva, quem é você? Então, se eu sumir da sala de novo, meninas, é porque caiu a luz e eu voltarei. Porque aqui, assim, ventou, acabou. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tinha mais meninas, algumas saíram. Vamos lá. Postando aqui no grupo. Escreva, quem é você? Você sabe quem é você? Deixa eu pôr uma musiquinha aqui no fundo que fica melhor, né? Cadê? Quem é você? Vou te dar alguns segundos para escrever. Conforme forem terminando, me dê um ok aqui no chat para eu saber.
Gabriela. Quer fazer alguma pergunta, Gabi? A Gabriela levantou a mão, se quiser perguntar. Eu acho que entrou agora, não? Quem é você? Você que entrou agora. Eduarda entrou agora. Seja bem-vinda, Eduarda. Gabriela. Nós estamos no exercício que você vai escrever nesse papel. Quem é você? Tô vendo uns rostinhos aqui com dificuldade de escrever, é isso? É isso mesmo? Quem é você? Escreve no papel. Olá, prazer, meu nome é Eduarda. Olá, Eduardo. O exercício agora é para você escrever no papel. Quem é você? Escreve no papel. Você consegue escrever quem é você? Vou desativar seu microfone aqui para não atrapalhar. Isso. Escreve no papel quem é você. Quem for terminando pode dando ok aqui no chat. Para já sabendo. Fabi, ok. E é muito forte quando a gente não sabe quem a gente é. Muito forte. E saber, né, que eu vivi tanto tempo da minha vida sem saber quem eu era, fala assim, caracas. E é algo tão simples, né? Tão simples é saber quem a gente é. A Grace não consegue se descrever. Grace, faz parte. Não se sinta culpada por isso. Como eu falei para você, eu também não sabia quem eu era. Eu não soube me descrever. Então, a primeira vez que eu me vi diante desse exercício, eu não sabia o que colocar. Eu não conseguia falar, mas quem sou eu? Eu estava tão perdida de mim mesma que eu não sabia quem era eu. Quem eu era? Eu era empresária? Eu era mãe? Eu era quem? Quem eu era? Eu não sabia, porque eu me perdi em tantas coisas na vida. E tá tudo bem, justamente por isso que eu tô aqui, por isso que você tá aqui. Pra gente desenhar e descobrir isso. Se você não conseguiu descrever quem você é, tá tudo bem. Faz parte do processo. Esse é o primeiro passo. Por que esse exercício? Porque esse exercício ele vai trazer realmente essa visão. Peraí, eu não sei quem eu sou. Ou eu acho que eu sei quem eu sou, mas pode ser que esteja meio confuso. Essa não seja eu realmente. Entende? E aí, a partir disso, é que a gente vai começar a trilhar um caminho. Eu costumo dizer assim, quando você vai num médico, para o médico poder diagnosticar você, ele começa a fazer perguntas. Ele vai perguntar o que você está sentindo, aonde está doendo. Você precisa falar para o médico tudo o que está acontecendo para que ele possa, então, te diagnosticar e te dar um tratamento. Né? Eu já vi uns casos assim do médico falar do paciente chegar no médico e falar assim, o que você tem? O médico fala para o paciente fala, você que é o médico, você que tem que me dizer o que eu tenho. Não tem como o médico saber se a gente não falar. Então, não tem como você curar algo que você não identifica. Da mesma maneira que o médico não pode curar uma doença que ele não identificar, nós não podemos curar as nossas feridas da nossa alma, as feridas da nossa identidade, se a gente não começar partindo do princípio que é saber quem nós somos, certo? Então, o que eu quero te dizer diante desse exercício? Primeira coisa, você não é o seu emprego, você não é seu cargo, você não é a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, você não é a cor da sua pele, tá? Quem sou? Ah, eu sou... Não, você não é a cor da sua pele. Você não é a roupa ou o estilo que você se veste, você não é o número que aparece na balança quando você sobe nela, tá? Todas essas coisas, elas falam sobre o que você faz ou sobre o que você tem. Essas coisas, elas são transitórias. Então, hoje você tem um emprego, amanhã você pode não ter. Hoje você tem uma profissão, você pode não ter. Você tem uma quantidade de dinheiro ou você não tem uma quantidade de dinheiro e amanhã a sua situação pode ser diferente. Hoje você pode se vestir no estilo X, amanhã você pode mudar o seu estilo. Consegue entender que essas coisas não fazem parte da sua identidade? Elas são transitórias. Então, hoje eu sou magra, amanhã eu posso estar pesando mais, hoje eu posso estar acima do peso, amanhã eu posso estar magra, essas coisas são transitórias.
elas não podem te definir. Essas coisas, elas não te definem. E você também não é seu corpo. O seu corpo, ele é a sua melhor casa, é o seu templo, é onde você habita. É onde o seu espírito, onde a sua alma habita. Você já parou para analisar que você não é o seu corpo? Porque, assim, é muito louco quando a gente começa para analisar, porque a gente acha que a gente é uma coisa só, né? Não, essa sou eu. Não, mas você não é seu corpo. Seu corpo é onde você mora. É onde você mora. Então, vamos lá. Quantas pessoas, muitas vezes, perdem o movimento das pernas, perdem um membro, elas perdem partes do corpo, elas não deixam de ser quem elas são. A identidade delas não pode ser afetadas por aquilo. Nós não somos nosso corpo, nós habitamos nesse corpo. Então, numa definição complexa, nós somos divididos em 3. Nós somos em corpo, alma e espírito. Nós somos em 3. Né? Nós somos compostos pelo nosso corpo, pela nossa alma. E esses 3 pilares, conforme nós nutrimos esses pilares, nós teremos um estilo de vida. Então, o nosso estilo de vida ele vai ser definido por como você nutre esses pilares. Então, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua mente e do seu espírito. E um pilar vai influenciar o outro. E é muito complexo como o cuidado com o corpo ele vai influenciar diretamente nas suas emoções e como a maneira como você lida com tudo isso influencia no seu corpo. É como se fosse um efeito dominó. Um empurra o outro. Um vai definir o outro. Ultimamente eu tenho subido bastante a montanha e toda vez que eu subo a montanha eu coloco lá. Não é sobre chegar no topo da montanha, mas sobre quem você se torna no caminho. Então, toda vez que você tem uma adversidade, que você tem algo físico para romper, você trabalha sua mente. Porque quando eu estou no pé da montanha, que eu estou começando a subir, eu falo, o que eu vim fazer aqui? Não, eu não vou subir. Para quê? É cansativo, é escorregadio, é perigoso, tem uns trechos. Só que toda vez que eu subo, eu me desafio, eu mudo a minha mentalidade. Quanto mais eu subo, mais eu me acho capaz. Quanto mais eu subo, mais fácil fica de subir. E descer também, porque a primeira vez que eu desci, eu caí, o cachorro me derrubou. Na segunda vez, eu já não caí. Na terceira, eu não levei o cachorro, mas tudo bem. Mas você entende como a prática, ela vai trazendo para a gente, vai fortalecendo a nossa mente? Então, esse comportamento, corpo, alma e espírito, é uma tricotomia. Você vai cuidando de um, vai cuidando do outro. Mas hoje também eu não vou aprofundar nesse assunto, porque senão a gente vai estender muito essa aula. Isso é conteúdo que eu trago dentro da mentoria, para explanar para vocês como funciona melhor. Aqui eu trouxe os pilares mais importantes para você. Porque o que você precisa primeiro é abrir a sua consciência sobre a vida que você está vivendo e a vida que você deseja viver. Que você pode desejar viver uma vida diferente da vida que você vive. Talvez você acredite que não exista uma possibilidade de viver uma vida diferente. Você fala, não, eu cresci assim, eu não. Vamos lá, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Por quê? Porque é assim que funciona. Porque eu não acredito que possa ser diferente. Porque pode ser diferente para qualquer pessoa, menos para mim. Ah, porque fulana, porque ciclano, não, para mim, não. Eu sou o ET alienígena insolucionável, que não tem solução. É muito forte isso. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu achava que eu era essa pessoa. Eu achava que a minha vida ela ia ser assim para sempre. Eu achava que a minha vida ela não ia ter solução. Eu achava que minha vida estava fadada mesmo a sempre me sentir infeliz, a ser uma mulher insatisfeita, a ser uma mulher reclamona, e que jamais eu conseguiria ser feliz, que ser feliz estava num nível muito distante para mim. Que talvez eu teria alguns momentos de felicidade, alguns momentos de alegria, mas lá no íntimo do meu ser, eu não acreditava que eu poderia mudar a minha identidade, mudar quem eu estava sendo. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então, ele, quando nos criou, ele colocou sobre nós características semelhantes a dele. Mas lá na nossa vivência, tudo aquilo que a gente foi vivendo, o ambiente que a gente cresceu, foi distanciando a gente de ser quem ele nos criou para ser. A nossa real identidade está no que Deus quer que a gente seja. E isso aqui não é sobre religião, só para deixar você bem tranquilo. Não vou trazer aqui conteúdo religioso, estamos falando da criação de Deus, de quem ele deseja que nós sejamos. E aí a nossa falta de conhecimento, a falta de aprendizado, a gente vai repetindo os comportamentos que a gente aprendeu lá na infância, que a gente aprendeu com o pai, com a mãe ou com quem foram as pessoas que criou. E aí a gente assume aquilo como nossa identidade. Lembra que eu falei para vocês dos rótulos?
Então, quantos rótulos, né? Vamos lá, eu vou falar dos rótulos que eu ouvi. Preguiçosa, não faz nada direito, quando crescer não vai prestar para nada. Esses são os mais fortes. Aí vinha magricela, feia, ninguém gosta de você, ninguém te quis. Então, todos esses rótulos, sabe? Não sabe fazer nada direito. Eu trouxe durante muito tempo. E essas falas, elas deturparam a minha identidade durante um bom tempo. E eu precisei olhar para aquilo, olhar para tudo aquilo e falar, não, até aqui essas vozes, sabe? As vozes que muitas vezes ficam falando na sua cabeça, você não é capaz, você não vai conseguir, isso aí não é para você, esquece, desiste. Até quando eu decidi calar a voz da Mari. Sabe quem é a Mari? A maritaca, aquela que fica na sua cabeça aqui, ó. Você não consegue, não vai dar certo. Precisamos calar a voz da Mari, porque ela vai falar para você que você não consegue, ela vai falar para você que você não pode ser feliz, ela vai falar para você que o seu negócio não vai ser um sucesso, ela vai falar para você que vai ser impossível você ser feliz no seu casamento, ela vai falar para você que seus filhos são rebeldes mesmo, ela vai falar que você é um fracasso. Eu não sei, alguém escuta essa voz aqui ou é só eu? Quantas de vocês escutam a voz da Mari? O tempo todo aqui, ó. Não é para você, não vai dar certo, você não vai conseguir. E sabe o que é pior? Que a voz da Mari, muitas vezes, ela é tão forte que muitas vezes as coisas elas começam a dar errado e você não sabe nem o porquê. Tem algo que eu tenho estudado bastante, não tá aqui na pauta, mas eu vou trazer para vocês. E justamente eu falei que não é religioso, mas aqui para quem acredita, né? É sobre a fé. E eu tô falando da fé, não a fé na nossa religião, mas a definição que nós temos por fé, né? A Bíblia traz a definição de fé, a ciência, o dicionário também traz uma definição de fé, e a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a prova daquilo que nós não vemos. O que eu não sabia, e o que talvez você não saiba, é que muitas vezes a sua fé, ela é de que as coisas vão dar errado. Às vezes a sua fé, como eu falei para vocês que lá no começo, lembra? Que muitas vezes estava tudo bem e eu falava, não, tem alguma coisa errada. Que tá tudo muito bem, tá tudo muito calmo, tá tudo muito feliz, alguma coisa de ruim vai acontecer. E acontecia alguma coisa ruim? Era um mecanismo da minha fé, porque eu acreditava lá dentro, eu tinha certeza que uma coisa ruim ia acontecer. Isso é fé. Então eu não comemorava, eu não conseguia comemorar. E eu até coloquei na pauta aqui, eu já tô atropelando, porque eu fiz uma colinha aqui para eu não me perder, porque eu falo demais, entendeu? Aí eu me perco. Então, olha só, muitas vezes, o que a gente tem acreditado sobre nós mesmas? O que você tem acreditado sobre você? Sobre quem você é, sobre os resultados, sobre o que você é capaz, num contexto geral na sua vida, na vida que você vive hoje. Porque a vida que você vive hoje, ela tá baseada no seu trabalho, no seu relacionamento que você pode ter ou não, no seu relacionamento com seus filhos, no relacionamento com as suas famílias, com seus familiares, com seus amigos. A nossa vida é voltada para isso. O que você tem acreditado sobre isso? Como está sendo para você essa vida? Está sendo leve? Ou está sendo pesado? Está sendo difícil ter que lidar com tudo isso? A sua fé, ela pode estar aí, ó, te ajudando ou te prejudicando, certo? E aí, vou voltar para cá porque eu pulei. A nossa real identidade está em quem Deus quer que a gente seja. Por falta desse conhecimento, a gente repete comportamentos que a gente aprendeu lá na nossa infância, a gente se perde de quem nós realmente somos e a gente acredita que nós somos outra coisa. E a gente se comporta de outro jeito somente porque você aprendeu assim. Foi o jeito que você aprendeu. Você aprendeu vendo o seu pai, você aprendeu vendo a sua mãe. Muitas vezes você não gosta do seu comportamento, você quer agir diferente, você quer ser diferente, mas você não consegue. Por quê? Por quê? E a gente vai falar disso. Você sabe por que a maioria das pessoas não consegue se priorizar? Você sabe por que muitas vezes você não consegue se priorizar e parar e olhar para você? A gente volta lá. Lembra que eu tô falando para vocês que tudo vem da infância? Vamos lembrar lá na sua infância. Quando você caía e você se machucava e você ia chorar para sua mãe, o que é que você ouvia? Escreve aí. Quer falar? Se quiser abrir o microfone, pode abrir.
Eu não tinha mãe para chorar. Tá, você chorava pro seu pai. O que seu pai Também não. Eu E chorava aí? para minha avó. A minha avó era um amorzinho. A minha avó cuidava de mim. Que bom. A minha não. Então, quem mais? Como era quando você caía e se machucava? O que você ouvia? Eu ouvia. Isso aí não é nada. Passa rápido. Você estava lá com o joelho todo escalabrado. Muitas vezes eu levava bronca. Quantas vezes eu chegava ralada na minha casa, em vez de eu ser acolhida, em vez de eu ser cuidada, eu levava era um esporro daqueles. Isso, ó, para de frescura. Nossa, quando casar a Sara, eu ia estar lascada. Quantas vezes, sério, gente, eu levava bronca quando eu chegava machucada. Agora, outra situação, você brigava com um coleguinha na escola, então vamos considerar, se eu chegava ralada, eu não era acolhida, imagina quando eu brigava com um colega na escola e chegava chorando em casa. Isso aí não é nada. E se eu estivesse triste por alguma coisa? Você, quando você estava triste por alguma coisa? Aqui, ó, quem mandou apanhava em dobro também, Fabi. Meu avô falava, se você chegar em casa, apanhar na escola, chegar aqui, você vai apanhar o dobro. E se eu estivesse triste? Engole o choro. Engole o choro. E se você tivesse com medo? Isso é frescura, isso é bobagem. Então, olha só como isso é muito forte. Desde pequena, você aprendeu que o seu sentimento não era importante. O seu sentimento não era importante. O que você sentia não era importante. Então, você aprendeu a deixar tudo que você sentia de lado. O que eu tô sentindo não importa. Porque as pessoas que deveriam estar dizendo para você que você tá sentindo e te acolher e falar, tá doendo? Como tá? Vem cá, deixa eu cuidar de você, vai passar, deixa eu ajudar. Ó, a Fabi falou, na verdade não existia diálogo, então deixava de lado exatamente. Nós aprendemos que o que a gente sente não é importante. Então, pior ainda, né? Que se eu machucar, se alguma coisa de ruim acontecer comigo, eu tô errada. Eu tô errada, eu não posso estar triste, eu tô errada. Eu não posso me machucar, eu tô errada. Então, o nosso sentimento foi deixado de lado. Então, como que você vai aprender a se priorizar se tudo que você aprendeu na sua infância era que o que você sentia não tinha valor? O que você sentia não era importante. Gente, isso é muito pesado, assim, de você, de repente, olhar para trás e falar, caracas, meu sentimento nunca foi importante. Então, por isso que hoje a gente tem um número absurdo de mulheres, não só mulheres como homens, porque se nós como mulheres não fomos acolhidas, imagina os homens. E homem chorar, antigamente, né? Os homens de hoje, eles podem chorar mais. Mas os de antigamente não podia, não. Entende? Como é desafiador e por que é um desafio tão grande a gente fazer esse movimento de autoconhecimento explodir, a gente fazer com que esse movimento de autoconhecimento ele seja importante e as pessoas entendam que é importante, e eu sonho com um dia que isso vai ser ensinado nas escolas, que as crianças elas vão aprender lá a olhar para a identidade deles, que eles vão aprender lá a saber o valor deles, que o valor deles não está no que eles fazem, mas em quem eles são. Então, se você aprendeu que você não tinha valor, hoje você não vai dar valor. Por mais que muitas vezes tudo que a gente queira é que as pessoas ao redor da gente, elas se importem com o que a gente sente, né? Pelo menos eu quero que as pessoas se importem com o que eu sinto. Mas quando chega a nossa vez de nos priorizar, a gente não consegue. Não consegue. Não consegue. Faz tudo para todo mundo, tá lá, cuida do filho, cuida do cachorro, cuida do papagaio, cuida da roupa, cuida da comida. Você sempre vai estar achando alguma coisa e você vai ficar com o tempo que sobrar. Por exemplo, hoje aqui. A gente está numa sala com 13 pessoas. Contando comigo, vamos te considerar 12 pessoas. A Gabriela acabou de sair, estamos em 11. 11 pessoas. Nós estamos num grupo com 30 e poucas pessoas inscritas, que tiveram interesse em estar aqui. Elas não conseguiram se priorizar. Entende? Que isso é forte. E eu não tô culpando ou julgando, porque eu já fui essa pessoa também. Mas só para vocês entenderem como isso é grande, como isso é forte. Como a gente precisa aprender a se priorizar. A parar um pouquinho as coisas e falar, esse momento é meu. Eu preciso cuidar de mim, porque realmente a roupa na máquina sempre vai ser muito mais importante, porque se você não pendurar a roupa no varal, ela não vai secar, ela vai ficar fedida. Aí tem as crianças precisando comer. Se você não fizer a comida das crianças, que hora que elas vão comer? Se você não lavar o banheiro, como que o banheiro vai ficar limpo? Então, você vai sempre priorizando tudo, você vai ficando para depois, até quando muitas vezes chega num ponto
que a gente não aguenta mais, que a gente tem mulheres surtando, crise de ansiedade, depressão, mulheres sumindo, largando a família, mulheres, infelizmente, se matando, muitas, porque não dão conta de carregar toda aquela bagunça. A real é que elas nem sabem o que é aquela bagunça que está dentro delas, porque não sabe, não aprendeu. Entende? Olha só que loucura. Olha, tem tanta coisa acontecendo, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser perfeita, eu não posso errar, eu não posso chorar, o que eu sinto não importa. Vamos lavar roupa. Ah, vamos lavar louça, vamos fazer comida, aí vamos varrer a casa, e fica aquelas mulheres loucas, frenéticas, cuidando de tudo e não cuidam de si. E quando eu falo isso para você, eu falo de mim, porque eu vivi isso. E se eu não me cuidar, eu volto para esse lugar. É muito rápido, é muito rápido. Muito rápido, e a gente precisa estar atenta a todo momento. E aí, você se identifica com isso? Bom, aqui algumas meninas já disseram que se identificam. Essa falta de olhar para a gente faz com que a gente se perca da nossa identidade. Onde você pega um exercício desse que você tem que escrever quem você é e você não consegue. Você vai escrever o que você faz. Ah, eu sou esposa do fulano, minha profissão é tal, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu sou negra, eu sou branca, eu sou, sei lá, LGBT, eu sou isso ou aquilo. Você vai se definindo pelas coisas ao seu redor e você nem sabe quem você não sabe. E aí, eu quero fazer vocês fazerem outro exercício agora, que é parecido com esse. Eu quero saber, você consegue escrever mais coisas positivas ou mais coisas negativas sobre você? Você consegue escrever coisas positivas sobre você? Escreva no papel 10 características positivas sobre você. Vamos lá, 3, 2, 1. Escrevendo. Características positivas. Quem você é? O que você tem de bom? O que você tem de bom sobre você? Não vai me colocar as coisas que você tem. Ah, eu tenho uma bicicleta rosa, tá? Por favor. Coisas sobre você positivas. Escreva, por favor. Vamos lá. Coragem? E eu volto a falar, meninas. Vamos lá, primeiro escrevam, depois eu falo. Escreva, não tenham vergonha. E se tiver difícil, faz parte. Quem for terminando vai me dando ok aí. Eu consegui escrever. Fabi, ok. Quem mais?
Cris, conseguiu escrever? Vão dando ok aqui para mim no chat para eu saber, para a gente poder prosseguir. As meninas que forem terminando, isso, Sara, ok. Ó, Silmara passou de 10. Aí sim, parabéns. Cabelo ok. Hoje, escrever 10, assim, pensar em 10 é mais fácil. A primeira vez, Como é que foi a primeira vez, a sua primeira vez de fazer esse exercício? não dá, porque, tipo assim, por exemplo, um exemplo, o meu lado bom tinha um lado ruim, Entendo. entendeu? Uhum. Faz parte, obrigada por compartilhar. A Cris, ela já é aluna já há um tempo, então o relato dela aí do primeiro exercício de hoje é mais fácil, que bom, para mim também. A primeira vez, como para mim foi difícil saber quem eu era, olhar coisas boas em mim, foi impossível. Eu não consegui escrever uma coisa positiva sobre mim. Eu não consegui enxergar em mim nada de bom. E aquilo para mim foi um choque, assim. Porque quando vinha alguém falar alguma coisa, né, me ofendeu, falar coisas assim, eu me armava toda. Não sei o que você está falando, não sei o que, olha tudo que eu faço, porque eu atribuía o meu valor a tudo que eu fazia. Porque eu cuido de casa, porque eu cuido dos filhos, porque eu faço comida, porque eu lavo roupa, porque eu não saio de casa, porque eu não apronto, não isso, não aquilo. Eu sempre estava associando ali as coisas que eu estava, as atividades que eu estava fazendo. Mas quando chegou para eu olhar para mim e falar coisas positivas sobre mim, eu não sabia. Porque eu só enxergava o que tinha de ruim. Eu só conseguia enxergar todos como eu posso falar? Todos os atributos negativos, porque eu estava vivendo numa sobrecarga emocional tão grande que o que pesava sobre mim eram só os sentimentos ruins. Eu não conseguia olhar para mim e ver algo de bom. Eu não conseguia. Nossa, então eu vou encarar, tá normal, porque eu também não consegui achar, só achei 4. Tô achando muito difícil. É um desafio. Então, quando a gente está com a nossa identidade distorcida, a gente não consegue olhar para a gente e enxergar coisa boa, a gente só vai enxergar o que tem de ruim. Então, eu falar, eu sou estressada, eu sou impaciente, eu não isso, eu não aquilo, por quê? Porque eu não conseguia ser feliz. Eu trouxe um resumo bem curto aqui para vocês de como eu era, porque senão eu ia ficar a noite toda falando sobre mim, de quanto comportamento negativo eu tinha, de fato. Então, como que eu ia enxergar alguma coisa boa em mim se eu estava vivendo aquela versão, né, que eu aprendi com a vida, que eu aprendi que o mundo era assim. Então, a partir do momento que eu tomei aquele choque, eu falei, não, peraí, vem cá, isso aqui não precisa ser assim. Eu posso deixar todas essas mochilas para trás e construir uma nova identidade. Eu posso ser uma nova mulher. E eu não estou falando aqui de conto de fadas, de viver uma vida dos sonhos de Alice no País das Maravilhas e pregando para vocês que vocês vão ser uma mulher perfeita. Isso não vai existir. Mas você pode sim reconstruir isso e tirar todos esses pesos e essas mochilas. Né? Eu tenho alunas aqui, depois no final, se elas quiserem compartilhar alguma coisa. Então, você vai precisar olhar para você. Quem mais teve dificuldade de escrever? Não conseguiu escrever características positivas sobre si? Bom, a Silmara conseguiu mais de 10, então ela já arrasou já. Ela tá arrasando. A Natália, aqui a Grace. Fabiola, Fabi, você conseguiu escrever coisas positivas sobre você? Conseguiu. Grace, você conseguiu escrever coisas positivas sobre você? Não. Faz parte, faz parte. Essa dificuldade que você está tendo hoje, que eu já tive, que a Cris já teve, de escrever coisas positivas, demonstra que, na verdade, a sua identidade não está fortalecida. Sua identidade, ela está fraca. Olha lá, a Silmara, eu tenho trabalhado muito isso, precisa de muito esforço e se conectar contigo mesmo. Exatamente. Você vai precisar de dedicação. Porque o que acontece muitas vezes? A gente quer a solução nesse miojo.
Quem que gosta do nesse miojo? 3 minutos tá pago. 3 minutos, autoestima resolvida. 3 minutos e eu sou uma nova mulher. E isso não vai acontecer. Você vai primeiro precisar identificar que é esse exercício que a gente está fazendo nessa aula, que é identificar o que está de errado e o que você precisa fazer. Então, fortalecer a sua autoestima, fortalecer a sua identidade. Se você não consegue escrever coisas positivas sobre você, significa que você tem a sua identidade deturpada, distorcida. Quando você não sabe quem você é, qualquer coisa que disser para você ao seu respeito vai desmontar você, vai chatear você. E você vai sempre estar dependendo do que as pessoas dizem para você. Então, por exemplo, você não sabe quem é, a pessoa vai falar para você, você é isso, isso e aquilo. Você vai chorar porque você não sabe quem você é. Você vai falar, realmente, se ele está falando que eu sou isso, eu sou. E você vai estar sempre preocupada em fazer tudo para agradar todo mundo, porque, afinal de contas, se as pessoas não gostarem de mim? Se eu não fizer direito, se eu fizer errado, as pessoas não vão gostar de mim. Você precisa que as pessoas gostem de você pelo que você faz. Então, você não sabe dizer não. Você faz tudo para todo mundo, você coloca o mundo nas costas, e quando você vê, você está resolvendo a vida de todas as pessoas, você vira o depósito de problema das pessoas, porque as pessoas vão ficar levando os problemas delas para você, e você está tão acostumada a resolver problemas dos outros que quando você vê, você não tem tempo de cuidar da sua vida. Por quê? Porque você está cuidando da vida de todo mundo. Entende como é uma pirâmide? Cada vez vai vindo mais coisas sobre a gente, e a gente começa, de repente, a entrar num ciclo que a gente não consegue sair. E isso é muito triste, porque se você não parar em algum momento, essa conta ela não vai fechar. Porque a sua mochila vai ficar tão cheia de coisas que você não vai aguentar carregar mais ela, que é onde eu falei para vocês anterior. Onde a gente pega essas mulheres tendo crise, surtando, abandonando tudo, fugindo de casa. A gente pega umas mulheres que larga tudo e some. Quando você vê, sumiu, largou marido, largou filho, você fala, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Fala, você não sabe o que aconteceu com ela. E daí você deve estar perguntando, né? Tá bom, Verusca, entendi. E aí, eu faço o que agora? Vou correr ali no cantinho e chorar um pouquinho? Peraí, não. Primeira coisa é começar a olhar para você. Isso que a gente está fazendo aqui agora, isso que você está fazendo aqui hoje, é o que você precisa fazer. Parar e olhar para você. Esse momento você está olhando para você. Você está pegando tudo que eu estou dizendo aqui, você está falando, tá, onde eu encaixo isso na minha vida? Como que eu vou prosseguir isso? Ó, a Silmara colocou aqui, exato. Não só tirar um tempo para você, mas se pôr em primeiro plano. Quando você se ama em primeiro lugar, tudo flui. E isso não é egoísmo. Exatamente, Silmara. Uma coisa que eu aprendi, que eu tinha aprendido errado, é que eu achava que fazer as coisas para mim antes era egoísmo. Entende? Então eu estava sempre fazendo tudo para todo mundo, porque se eu fizesse para mim era egoísmo. Egoísmo é quando você faz só para você. Agora, para você poder cuidar dos outros, você precisa estar bem primeiro. Você precisa estar bem. Como que você vai educar bem os seus filhos e dar amor para eles se você não se ama? Se você não cuida bem de você? Como que você vai viver num relacionamento, num casamento feliz, se você não se ama, se você não cuida de você, se você não tem carinho por você? Se você não se ama, as pessoas ao seu redor, elas não vão te amar. Porque elas vão te ver com os mesmos olhos que você se vê. Eu não tenho valor, então ninguém vai te dar valor. Entende? As pessoas só colocam na sua vida aquilo que você permite que entre. Então, você precisa fortalecer sua identidade. Então, a primeira coisa é você reconhecer quais são os seus comportamentos e qual é a identidade que você vem assumindo no longo da tua vida. Então, qual é o comportamento que você vem assumindo ao longo da tua vida? Qual é o comportamento que precisa ser trocado? Se você não está conseguindo enxergar coisas positivas em você, escreve quais são as coisas negativas que você enxerga em você. Porque uma coisa é eu não saber, outra coisa é eu achar que eu sei. Então vamos lá, escreve. O que você vê de negativo em você? Comece a escrever o que você vê de negativo em você. Para a gente entender se isso realmente é verdade ou se isso é uma meia-verdade. Você acha que você é isso porque você ouviu a vida inteira que você era isso. Você é isso porque, de fato, é o comportamento que você está tendo. É verdade, eu realmente não tenho paciência com os meus filhos, então eu sou uma mulher estressada. Eu realmente não tenho paciência com meu marido, então eu sou uma mulher estressada também. Eu realmente não vejo graça na vida, eu reclamo de tudo, então realmente eu estou sendo uma mulher amarga. Amargurada?
Você começa a olhar para essas verdades, mas sem se culpar e sem se jogar lá embaixo, sem se diminuir. Você vai olhar para isso com verdade. Vai falar, olha, esse comportamento ele existe em mim, mas eu posso mudar esse comportamento. Eu escolho mudar esse comportamento. Eu escolho resgatar a minha identidade. Quem eu desejo ser? Eu desejo ser realmente quem Deus me criou para ser? Como que eu faço esse caminho de volta? Porque você vai precisar fazer um caminho de volta, entende? Você vai precisar se virar, olhar para dentro de você e construir, buscar essa nova identidade através do quê? Da dedicação. Primeiro, o autoconhecimento, você se conhecendo, reconhecendo em você, e você vai precisar reconhecer também as suas qualidades, porque você tem qualidades. Com certeza você tem. Às vezes você só não está enxergando, você está dando muito mais foco para o que você tem de ruim do que para o que você tem de bom. Então, aquilo que você foca, expande. Você bater o teu olho naquilo, se você só consegue enxergar os seus defeitos, você vai estar cada vez mais concentrada neles, e a energia que você mandar para esse defeito, eu gosto de fazer isso com as meninas, acho que vocês já devem ter visto em algum lugar. O que vocês enxergam nessa folha? Dá para enxergar? Uma folha de papel, tá vendo? Já conhecem esse exercício? Já conhece, Natália, Silvana? O que vocês enxergam nesse papel? Escreve aí. O que é um ponto preto? Ponto preto. E olha só, tudo que você foca expande. Na vida da gente, quantas vezes tudo que a gente consegue enxergar na folha de papel é um ponto preto? O ponto, ele ocupa, sei lá, quantos % dessa página. A maioria da página está em branco, a maioria da folha está em branco. Você tem um monte de espaço branco aqui, mas você só consegue enxergar o ponto preto. Quantas vezes na vida da gente a gente é assim? Só enxerga o ponto preto. Ao invés de você olhar para tudo que tem de bom ao redor, você só olha para aquele ponto. Só olha para o que está de errado. Você só olha O defeito. só olha o defeito. E aí você esquece que tem uma folha inteira, que se você quiser desenhar nessa folha, o ponto não é nada. Você incorpora o ponto ali no desenho e já era. Quando você consegue mudar essa ótica na sua vida, você começa a colher resultados incríveis. Eu tenho aluna aqui que eu falo assim, caracas, né? Como é bom, como fez diferença entender e mudar essa mentalidade de, ao invés de enxergar o ponto preto, conseguir enxergar o contexto da folha. Não significa que você não vai ter problemas na sua vida, você vai ter dificuldades, mas o olhar que você vai dar e o peso que você vai dar é completamente diferente. A importância é outra. Então, para você conseguir mudar, trazer para a sua vida os novos comportamentos, essas coisas elas vão acontecer em 3 pilares, que é o que eu estou falando para você. Primeiro, você vai identificar e reconhecer as falhas e os comportamentos que você mais tem. Eu me comporto assim, eu me comporto desse jeito, eu grito com os meus filhos, eu bato nos meus filhos, eu não tenho paciência com meu marido, eu respondo meu marido, eu grito com a vizinha, eu mando todo mundo tomar suco de caju, entendeu? Quando me enche a paciência, você assume os comportamentos que você tem, e aí você decide, puxa vida, mas eu não quero mais ser essa mulher. Eu quero ter mais paz de espírito, eu quero ser mais calma, eu quero... Então, você vai trocar esses comportamentos por comportamentos novos. E aí é onde entra esse exercício do eu sou. Vem da identificação, do reconhecimento dos comportamentos que você deseja adquirir. Onde você vai fortalecer a sua identidade. Da identidade que você vai se apropriar. Que é você começar a escrever, e isso já vai ficar aqui de lição, de exercício dessa aula, você escrever e ler todos os dias características positivas sobre você. Você vai começar a pensar essas coisas sobre você. E olha só, pode ser que no começo você não consiga escrever, e quando você escrever, você vai se sentir uma fraude, tá? Você vai se sentir uma fraude, uma mentirosa. E eu tô falando de mim, por exemplo. Você vai escrever, eu sou. O que você escreveu lá nas suas características positivas, né? Eu sou o quê? Eu sou calma, eu sou amorosa, eu sou carinhosa, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou bem-humorada, né? Eu sou grata, eu sou agradecida, não sei o que você colocou aí. Mas, por exemplo,
eu tinha muita dificuldade de falar eu sou calma, porque eu não era. Nem um pouco. Vixe, adorava um barraco. Briguento, quem estudou comigo, a Fabi dando risada. É verdade, meu Deus. Então, algumas coisas que eu escrever sobre mim, eu falava mentirosa. Escrevi, entendeu? Eu sou uma mulher amorosa e eu não me achava amorosa. Eu me achava uma mulher rancorosa. Eu me achava uma mulher raivosa. Então, como eu posso escrever que eu sou amorosa se eu não sou? Isso é mentira. Então, no começo, a minha cabeça meio que bugava quando eu escrevia e principalmente quando eu ia falar. Porque o exercício é você escrever coisas positivas sobre você e falar, eu sou calma, eu sou amorosa, eu sou filha amada de Deus, eu sou uma mulher paciente, eu sou uma mulher educada, eu sou mansa, eu sou humilde. Você começa a colocar as características, eu sou sábia, eu sou inteligente, eu tô tentando lembrar aqui, vou pegar, cadê minha lista? Cadê o meu eu sou aqui? No meu caderno, eu tenho no meu caderno. E aí, conforme eu ia falando isso, eu me sentia uma mentirosa no começo, mas conforme o tempo foi passando, e eu fui falando, e eu fui falando, e eu fui falando, eu comecei a desenvolver essas habilidades em mim. Então, hoje sim, eu sou uma mulher muito mais amorosa do que eu era. Eu sou uma mulher muito mais calma do que eu era. Eu sou uma mulher muito mais sábia do que eu era. Estou no nível que eu gostaria? Não. Mas eu não estou no nível mais que eu estava. Não estou mais naquele nível. Então, eu era uma mulher muito estressada, hoje eu não sou mais uma mulher tão estressada quanto eu era, eu sou muito mais calma, tenho muito mais paciência com as pessoas, comigo. Esse exercício, gente, ele é muito poderoso se você fizer, e você fizer, e você fizer, e você falar para você. Por que ele é muito forte? Eu vou trazer aqui para vocês mais para frente um pouco uma experiência que eu tive. Porque é como se o seu corpo, ele entra como se fosse num choque, ele fala, não aceito isso. E conforme você vai falando, aquilo vai mexendo dentro de você. Porque é muito forte, é muito forte, é muito forte. Então, como que você vai mudar o seu comportamento e o pensamento que você tem sobre você se você não tiver uma intenção, entende? A gente está aqui identificando hoje o seu comportamento. Então, como que você vai mudar se você não tiver uma intenção? Você descobriu. Tranquilo, Sil. Vai ficar gravada, depois eu mando o link no grupo. Se você descobriu algo em você que precisa ser corrigido, você descobriu algo em você que você quer ativar, você acha que vai acontecer uma mágica? Que do nada seu comportamento ele vai ser mudado? Ou você vai precisar insistir e mudar e transformar? Você vai precisar trazer essa prática para a sua vida. Então, quando você começar a falar todo dia para você coisas positivas a seu respeito, você vai começar a modificar as crenças que estão aqui dentro da sua cabeça sobre você. Você começa a criar novas trilhas neurais, uma nova crença, um novo pensamento, uma nova realidade sobre a sua vida. Porque essas crenças, né? Quando eu falo de crença é tudo aquilo que você acredita, não é crença religiosa. Não estou falando aqui de acreditar em Deus ou não, é tudo que você acredita sobre você. Por exemplo, dinheiro dá em árvore? Você acredita que dinheiro dá em árvore? Sim, não. Dinheiro não dá em árvore. E se você plantar uma macieira? Dinheiro dá em árvore? Planta uma macieira e vende as maçãs. Dinheiro dá em árvore. Não a nota de dinheiro, mas a sua crença ela começa a mudar. Você acha que homem é tudo igual? Homens são todos iguais? Se você acredita que os homens são todos iguais, todos os homens vão ser iguais, mas todos os homens não são iguais. Então, uma crença, ela tem o poder de transformar a maneira como você enxerga a vida. Quantas mulheres não querem ter filhos porque elas acreditam que filhos são difíceis? Mas quantas mulheres a gente conhece que têm relacionamentos incríveis com seus filhos? Que vivem bem, que conseguem maternar, que entende que é normal a criança fazer birra e surtar e tá tudo bem. Eu conheço algumas que não têm os mesmos problemas que eu tive, as mesmas dificuldades que eu tive com os meus filhos, porque as crenças delas são diferentes da minha. A maneira como elas enxergam a folha era diferente da maneira que eu enxergava a folha.
As nossas crenças, essas crenças que vêm daquilo que você ouviu sobre você mesma, sua lerda, sua burra, sobre o fato do seu sentimento não ter sido importante, essas crenças, elas atuam na sua mente inconsciente. Então, nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. A ciência comprova que 95% do nosso dia nós estamos no nosso inconsciente. Nosso corpo, ele foi preparado, certo? Para a gente poupar energia. Então, tudo aquilo que você aprendeu na sua infância, ele vai estar ali num sistema automático, como se fosse um programa de computador, um programa de celular. Então, você vai estar ali no seu automático, naquelas crenças. Eu não sou boa o suficiente, eu não sei fazer nada direito, meus sentimentos não são importantes, eu não enxergo nada de bom em mim, eu só enxergo as coisas ruins. Você está ali no seu inconsciente. E 5% só você está no consciente. 5% só você está realmente tendo consciência das decisões que você está tomando. E o resto você está lá, no automático. Por isso que é tão difícil a gente mudar. Por isso que é tão difícil a gente deixar aquele padrão velho de lado. Porque você está ali, ó, presa em algo que muitas vezes você nem sabe. E esse assunto aqui do consciente e o inconsciente, eu trago dentro da mentoria uma aula voltada só para ele. Para você entender como é o sistema da nossa formação de crenças, daquilo que a gente acredita, como funciona, né? Os nossos neurotransmissores são formados, como que forma uma crença. E por que é desafiador para quebrar uma crença. Para você mudar uma crença, você precisa colocar outra crença no lugar. Esse exercício do eu sou, ele é muito bom para isso. O ambiente é muito bom para isso. Se você deseja ser uma mulher que vive um casamento feliz, quem são as pessoas com quem você anda? Se todas as suas amigas são separadas, se todas elas são as amigas do rolê, da balada, do oba-oba, você não vai ser difícil você ter um relacionamento feliz, porque elas não querem isso. É muito difícil você ir para a montanha com quem está indo para a praia. São caminhos diferentes. O ambiente, ele vai te influenciar. Então, se você está desejando viver algo na tua vida, você vai precisar ter um ambiente que esteja na mesma intenção que a sua. Por exemplo, eu sou cristã, eu vou à igreja, eu acredito em Jesus. Agora, vamos imaginar que a maioria dos meus amigos não sejam, que eu ande com amigos que não acreditam em Jesus, que acreditam em outras coisas. Esses amigos, eles vão fortalecer a minha fé ou eles vão enfraquecer a minha fé? É sobre isso. Não existe certo e errado. Eu tô falando de ser coerente com o que você deseja para sua vida. Entende? Então, por exemplo, eu, Verusca, quero manter uma alimentação saudável. Por quê? Porque eu já tive muitos problemas de saúde e quando eu me alimento mal, eu fico mal. E aí eu ando com a galera que não tá nem aí com nada, que quer tomar sorvete todo dia, que quer comer pizza todo dia. E eu tô lascada, porque essa é a minha família. Aqui em casa todo mundo quer e muitas vezes eu como por influência do ambiente e por ser vergonhice também, porque tá todo mundo comendo pizza, eu ali. Mas eu queria comer uma salada, porque a pizza me faz mal. E aí eu começo a acordar com as juntas toda dolorida, estômago, entende? Quando eu me alimento mal. E aí o ambiente vence, normalmente. Se a minha família estivesse no mesmo embarque que eu, ia ser muito mais fácil. Entende? Que ao invés de pedir uma pizza à noite, eles iam falar, vamos comer uma salada. Então é só para vocês terem consciência de como o ambiente é importante. Então, quando eu comecei nessa jornada, eu quero trazer essa experiência para você. Por conta de tudo que eu vivi, eu não me sentia merecedora de coisas boas. Então, eu sofri o abandono na minha infância, todo aquele sentimento de não merecimento, de que eu não era importante, aquela coisa toda. E eu tinha essa dificuldade de comemorar. Por quê? E aí que chega o X da questão, eu comecei a olhar para mim e pesquisar o porquê que estava tão difícil de eu comemorar. Porque eu tinha essa crença de não merecimento e eu comecei a falar, mas peraí, da onde vem? Da onde vem? Da onde vem? E eu achei uma frase, uma verdade, e a frase era, alegria de pobre dura pouco. Então, eu acreditava que a alegria de pobre durava pouco. Então, se a alegria de pobre dura pouco, não comemore. Então, eu não conseguia comemorar. Eu tinha medo de comemorar porque alguma coisa ruim ia acontecer. Então, não comemora. Fica aí. Ó, tá tudo muito bom. Então, uma vez, há um tempo atrás, eu ganhei um carro de presente do meu marido. A gente foi para São Paulo, ele me deu um Corsa sedã branco lindo, alguns anos atrás. Não era novo, mas era um carro. Eu ganhei um carro. Eu não consegui ficar feliz. E aí a gente teve uma treta.
Que ele falou assim, meu, você não ficou feliz, cara, você tá ganhando um carro e não sei o quê. E eu não sabia, gente, eu não tava nessa jornada ainda. E aí, por quê? Porque eu tinha medo de comemorar. Eu falei, não, mas e se bater o carro? Não, mas vai acontecer alguma coisa, eu vou ter que sair de São Paulo dirigindo um carro aqui. Olha só. E eu não comemorava. A última vez que isso aconteceu, a gente estava numa comemoração, eu já tinha identificado a crença. Eu já estava ali quebrando essa crença, criando novas trilhas neurais. A gente fechou um negócio muito importante na empresa e a gente foi comemorar. Fomos lá para o barco comemorar, vamos lá. A hora que chegou no barco, a minha conta do Instagram tinha sido hackeada, a conta da empresa, em plena temporada. Foi para mim, para mim foi, quer dizer, olha só, você está comemorando o negócio? Alegria de pobre dura pouco. Pega essa, chupa essa manga aí, em plena temporada. Foi a última vez que isso aconteceu, assim, porque dali para lá eu comecei a quebrar essa crença. Eu falei, não, eu posso sim comemorar. E se não der certo depois, tudo bem. E se acontecer uma coisa ruim, tá tudo bem, mas eu vou comemorar essa vitória. Eu comecei a comemorar minhas pequenas vitórias, olha só. E aquele ciclo que se repetia de coisas ruins acontecendo depois das coisas boas, eles acabaram. Lógico que minha vida tem um ciclo, entende? Mas a minha crença mudou. Então, não acontecem mais, toda vez que acontece uma coisa boa, acontece uma coisa ruim, porque eu mudei isso. Só que no processo de mudar, eu comecei a fazer o eu sou, o exercício. E eu me lembro, primeira vez que eu fiz o exercício dentro de um carro, a gente vindo e eu falando, eu sou merecedora de coisas boas, eu sou merecedora de ser feliz, eu sou merecedora de conquistar, eu sou merecedora de merecer. Eu fui falando. Conforme eu fui falando, aquilo foi me dando um náusea, foi me dando um enjoo assim, ó. Falei, gente, como essa crença tá forte. É como se o corpo rejeitasse. Me deu enjoo e ânsia de vômito. Então, quando você for fazer o exercício do eu sou, e você colocar algo que você quer desenvolver em você, uma característica que você quer desenvolver em você, e você sentir mal, você sentir enjoo, você sentir dor de cabeça, é ali que você tem que pegar. É nela que você tem que focar e falar, porque significa que a crença contrária daquilo ela é tão forte em você. Você acredita realmente que você não é aquela mulher, não tem como você ser, e você vai precisar quebrar falando para você que você é sim. Você é especial sim, você é amada, você é bonita, você é importante, você é querida, você é forte, você é sábia, você é mansa. E você vai falando isso para você. E você vai conseguir criar resistência para quebrar o velho padrão. Você vai conseguir quebrar resistência para ir mudando aquela velha identidade de quem você era. Sabe, é muito forte, assim, isso. Porque veio da minha vivência mesmo. Então, tudo que eu vivi na minha infância fortaleceu isso. Eu pensava, se nem meu pai e minha mãe me quiseram, quem vai me querer? Eu sentia que eu morava de favor na casa dos outros, isso aqui não é o meu lugar. Às vezes eu ouvia isso do meu tio, que era criança, um pouco criança mais velho que eu, ele falava, você mora de favor aqui, ninguém te quis. É, vai morar com a sua mãe. Eu ouvia coisas assim. Então, eu me senti inadequada, até eu ressignificar tudo isso que eu vivi e começar a viver uma nova versão. Então, talvez você se identifique com muitas coisas que eu trouxe até aqui, que você também se sinta inadequada, que você se sinta culpa por quando acontecem coisas ruins na sua vida, você se sinta culpada. Talvez você não se sinta importante. Talvez você sinta que você não mereça coisas boas. Talvez você esteja querendo carregar o mundo nas suas costas, querendo carregar o problema de todo mundo nas suas costas, achando que é responsabilidade sua. Talvez você esteja querendo dar conta de tudo. Talvez você tenha medo de desagradar as pessoas ao seu redor. Talvez você tenha crise de ansiedade. Talvez você seja essa pessoa impaciente. Mas tudo isso aí ele é resultado das experiências que você teve na sua infância. Lembra quando você fazia alguma coisa errada que você ouvia? Quando você fazia alguma coisa errada, o que você ouvia? Se era valorizada, se era desvalorizada, se ouvia palavras depreciativas quando você fazia alguma coisa errada? Aí você associou o seu valor nas coisas que você fazia. E aí ficou registrado lá no seu inconsciente. Por isso que hoje é tão difícil para você. Porque está registrado lá no seu inconsciente. Você precisa mudar essa crença. Então é por isso que você vive fazendo tudo. Por isso que o seu valor, na verdade, ele está no que você faz. Se você não fizer, você não tem valor. Se você não fizer, você não é importante. Nós temos a pirâmide, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, porque... Aqui.
Aqui. Talvez ele fique espelhado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. Tá aparecendo para vocês? Deixa eu ver aqui. Tá dando efeito espelhado aqui. Peraí. Agora foi. Tá vendo? Não tá espelhado, né? Então eu não tô vendo vocês agora, mas tudo bem. Então essa é a nossa pirâmide. A pirâmide ideal é realmente essa: ser, fazer e ter. O ser é a nossa crença de identidade de quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou quem? A minha crença tá formada no que eu faço ou em quem eu sou, certo? Em segundo lugar, aqui a gente tem o fazer, que é a crença de capacidade. É o eu posso. Eu posso. Eu posso conquistar, eu posso crescer, eu posso fazer, eu posso o que eu quiser. E por último, é o ter, que é a crença do merecimento, né? Do que eu tenho, do que eu posso ter, do que eu sou capaz de ter. Esses 3 pontos, eles são muito importantes na nossa vida, mas o que acontece? Muitas vezes a gente está vivendo ela invertida. A gente primeiro está fazendo, para depois a gente ter, e por último, a gente ser. Já pararam para analisar isso? Quantas vezes a gente está, muitas vezes, focado no fazer, a nossa pirâmide onde é para a gente ser primeiro, a gente está fazendo. Fazendo para quê? Para a gente ter. Entende? Preciso trabalhar, porque eu preciso ter uma casa, porque eu preciso ter um emprego, porque eu preciso ter um salário, porque eu preciso me formar, porque eu preciso disso, daquilo, para quando eu ter alguma coisa, e quando eu tiver, né, a minha casa, meu salário, isso, aquilo, eu poderei ser feliz, eu poderei descansar, eu poderei ser uma mulher mais calma, mais tranquila. Consegue entender? A gente passa a maior parte do tempo fazendo para ter, para por último ser. Quando, na verdade, a gente precisa ser primeiro. E aí você vai fazer, e aí, como consequência, você vai ter. Eu vou trazer um exemplo rápido aqui para vocês. Imagina a pessoa que está fazendo faculdade, uma pessoa. Ela já cresce desde pequena ouvindo o que ela vai ser quando crescer. E o que ela vai ser quando crescer está realmente voltado ao que? A profissão. Não falar o que você vai fazer quando você crescer, é o que você vai ser. Qual vai ser a sua profissão? Então você cresce uma vida pensando que você precisa ser alguma coisa, né? Advogado, sei lá, seja o que for. E essa pessoa entra na faculdade. Então ela tá lá, batalhando pelo diploma dela de médico, porque eu preciso estudar, e ela se rasga toda, se mata, estuda, para então ela poder ter um diploma, para então ela poder ter uma casa, para então ela poder ter tudo, para então ela ser. Então, quando eu terminar minha faculdade, quando eu tiver o meu emprego, quando eu tiver o meu salário, eu terei uma casa, eu terei uma família e eu serei feliz. Mas vamos imaginar que no meio do caminho aconteça alguma coisa e o emprego não venha, e o diploma não chegue, e o salário não venha. Quem essa pessoa é? Quem ela é? Se ela ficou preocupada que ela só ia ser quando ela terminasse, ela não se preocupou em quem ela era durante o caminho, mas quem eu sou durante o caminho? Quem sou eu? Por exemplo, a gente quando tem filhos, né? A gente cria, a gente tá a vida toda ali, e aí os filhos crescem, quando eles vão embora, é o que a gente mais vê, a síndrome do ninho vazio. Mulheres depressivas, mulheres que não sabem quem são mais, porque ficou a vida inteira só. Quando eu terminar de criar os filhos, esqueceu de quem ela é, de cuidar dela, de ser feliz, de dar risada com os filhos, de brincar, de ser leve, de curtir, de desfrutar. Então, nós precisamos olhar, entender essa pirâmide, que nós precisamos ser. Nós vamos ser enquanto a gente faz, a gente é enquanto a gente constrói, e não o contrário. A sua felicidade, ela não pode estar naquilo que você vai ter. Quem você é não pode depender do que você faz. Entende? Quem você é vem antes, a sua identidade vem antes. Quem você é enquanto você faz. Se é uma mulher amorosa, carinhosa, atenciosa, cuida de você, se ama, você precisa aprender a se amar e se olhar com carinho. Talvez por você não ter se sentido importante quando você era criança, talvez pelos seus sentimentos não terem sido priorizados, talvez por tanta coisa, hoje você acha que você ainda não é importante, por mais que você queira ser, você não consegue. E aí, a gente coloca a expectativa da felicidade nas coisas. E se as coisas não vierem, a gente não consegue ser feliz, porque a gente está lá dependendo das coisas. Sendo que a felicidade, ela faz parte da nossa identidade.
Você não vê um bebê infeliz. Bebês são felizes, as crianças são felizes, né? Normalmente as crianças pequenas, 1 ano, 2 anos, eles são sempre alegres, sempre sorridentes. Eles vão chorar quando eles estiverem com fome, eles vão chorar quando eles tiverem algum problema, porque eles ainda não sabem se comunicar. Mas normalmente uma criança é feliz. E assim nós precisamos ser felizes. Entende? Então não é sobre chegar no topo da montanha. E eu não estou dizendo que você não pode querer chegar no topo da montanha, muito pelo contrário. Queira chegar no topo da montanha, mas não coloque a sua expectativa no topo. Porque não é sobre chegar lá, é sobre quem você se torna durante. Quem é você enquanto você está subindo a sua montanha? A sua montanha pode ser o seu casamento feliz. A sua montanha pode ser os seus filhos. A sua montanha pode ser a sua profissão, o seu relacionamento com a família, o seu relacionamento com você. O seu relacionamento, muitas vezes, com o seu estilo, com a imagem que você tem de você. E aí você tá lá naquela batalha. Entende? Então não é sobre ter para você ser. É sobre ser independente do que você tem. Sabe, às vezes eu vejo, gosto muito de ver nessas histórias no YouTube, no Instagram. E aí, esses dias eu vi um depoimento do Geraldo Rufino, ele trazendo um depoimento de um morador de rua, que o cara, ele estava na rua por conta de uma situação muito difícil que ele passou emocionalmente, mas ele sabia. Ele era feliz com aquilo que ele tinha. Aonde ele morava ali, o cantinho dele era organizado. E às vezes a gente quer tanta coisa, coloca expectativa em tanta coisa. Porque se você colocar a sua expectativa, a conta não vai fechar, essa é a verdade. E você precisa escolher ser. Então, assim, diante de tudo que eu trouxe para você hoje, você precisa se tornar alguém. Então, quem é esse alguém que você precisa se tornar para viver a vida que você deseja ter? Porque vivendo do jeito que você vive, tendo os comportamentos que você tem, você não vai ter resultados diferentes. Você vai continuar colhendo os mesmos frutos. E esses frutos, eles estão aqui nas suas emoções. Em como você lida, em como você reage, em como você é, em como você se relaciona. Por isso que é tão pesado. O peso, ele é emocional. Não é um peso físico. É um peso das emoções. Então, quem você escolhe ser? Quem você vai escolher ser? E tudo isso vai depender do seu comportamento, sabe? Vai estar tudo ligado. Você precisa realmente começar a olhar mais para você, para quem você é e como você vai construir essa nova história. Se você for uma pessoa honesta, qual vai ser seu comportamento? Uma pessoa honesta não rouba, certo? Se você é uma pessoa calma não surta com os outros por qualquer coisa, não sai xingando todo mundo e mandando todo mundo, né, para casa do Jamil. Se você é uma pessoa, me ajuda aí as características, agora que fugiu tudo. Se você é uma pessoa atenciosa, você não vai ser uma pessoa que pensa só em você. Você vai dar atenção para as pessoas. Então, entende que o comportamento ele é resultado de quem você escolhe ser? Se você está tendo comportamentos que são tóxicos, é porque você está escolhendo ser uma pessoa que tem atitudes tóxicas. E aí tá tudo bem. Porque isso diz só sobre você e sobre a sua vida. Só sobre você. Sobre os resultados que você vai ter. Eu sei do que eu mudei na minha vida, eu sei das transformações que as meninas vêm vivendo, que as alunas vêm vivendo. Então, você vai precisar usar coragem de olhar para as suas próprias sombras, de olhar para os seus próprios demônios, para as suas próprias perebas. Porque, na maioria das vezes, quando a gente se enxerga como coitadinha, como vítima, a gente não tem coragem de olhar para os nossos defeitos, onde a gente está errando, onde a gente precisa melhorar, e a gente vive empurrando os problemas com a barriga. Ou então você vive uma vida onde você só enxerga os seus defeitos, né? Você não enxerga as suas qualidades, não sabe o seu valor, não sabe no que realmente você é boa. E aí você vive se encolhendo para viver dentro da caixa das pessoas ao seu redor, dentro daquilo que as pessoas esperam de você. Aí você vive se anulando para atender as expectativas das pessoas. E aí vai ter um momento que talvez você seja essa pessoa. Você seja a pessoa que vai viver querendo que as pessoas atendam às suas expectativas. Que as pessoas sejam do jeito que você acha que elas têm que ser. Que as pessoas caibam dentro da sua caixa, que elas façam tudo da sua maneira, e você é aquela pessoa controladora, que se as coisas saírem do seu controle, você surta, você tem um ataque.
Você tem realmente consciência de quem você está sendo? Você tem consciência de que quem você é foi instalado lá desde a sua infância? Que a base de tudo vem de lá? E o sistema de aprendizado é baseado no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente sente. E se você quer mudar a sua realidade, você precisa mudar o seu ambiente. É o que você assiste, é o que você ouve, as pessoas com quem você anda, é o tipo de conteúdo que você acessa. Você viver do jeito que você vive não é culpa sua. Não é sua culpa. Se a gente para analisar, o sistema mesmo, né? O sistema, a mídia, ela vai fortalecer. Então, enquanto a mídia enquanto a mídia te vende que a autoestima é cuidado exterior, porque é isso que a mídia vende, é isso que as revistas vendem, é isso que a televisão vende, que cuidar da sua autoestima é você ter um creme bom, usar maquiagem boa, fazer procedimento, comprar roupa bacana, isso é autoestima para a mídia. Enquanto a mídia vende isso, enquanto a mulher vive tentando fazer isso, enquanto a mulher vive tentando tampar esse buraco no externo, né? Que não está no interno, mas o sistema todo ele é alimentado. Por que a gente tem poucas pessoas falando sobre isso? Por que não tem isso em mais lugares? Por que não tem isso na escola? Porque quanto menos pessoas souberem seu valor, quanto menos mulheres souberem seu valor, mais o sistema fortalece. Mais pessoas ansiosas, mais pessoas consumindo para tampar os buracos, mais pessoas doentes, mais pessoas usando remédio, mais pessoas presas na roda dos ratos, mais pessoas presas nesse ciclo. Conheço pessoas que depois que começaram a estudar o autoconhecimento, elas se libertaram de doenças. Eu sou uma delas. Eu sofria com doença do estômago. Muita. E aí depois que eu comecei a me libertar de toda essa raiva, a minha gastrite... A minha não, né? Porque ela não era minha. A gastrite, ela foi embora. Então hoje, se eu passo situações de muito estresse, de muito nervoso, às vezes ainda acontece. Então, antigamente a gente quase não ouvia falar sobre autoconhecimento, a gente não ouvia falar sobre autoconhecimento, era algo que não era acessível para todo mundo, sabe? E hoje tanta gente ignora, tanta gente faz chacota, mas o autoconhecimento ele liberta. E se você passar a vida fugindo de você mesma, você não vai se encontrar enquanto você não tiver coragem de olhar para si. O amor próprio, gente, ele não cai do céu, você vai precisar conquistar, você vai precisar se olhar, você vai precisar se priorizar. Você precisa olhar para você. A Silmara, ela deu um depoimento aqui, né, de como ela estava, de como ela começou a olhar para ela. Tem um depoimento da minha vida, de como eu era e de como olhar para isso e entender isso que eu trouxe aqui para vocês hoje. Você precisa olhar para você, que a maneira como você é hoje, ela é resultado de tudo que você viveu, de tudo que você aprendeu, mas não precisa ser assim. Você pode viver uma vida diferente a partir do momento que você estiver disponível e disposta a investir um tempo em você. Que você estiver disponível e disposta a olhar para si. Hoje é uma demonstração de você ter um tempo, de você se dedicar para você. De se priorizar. Hoje eu estou abrindo a 6ª turma da mentoria. Então, hoje essa aula é uma demonstração do que acontece, de como funciona uma mentoria por dentro, de como é esse suporte. Porque para você ir para o seu autoconhecimento, você precisa de uma estrutura, você precisa de um passo a passo. Você precisa entender quais são todos os pontos e todos os pilares. Em uma única aula, a gente consegue abrir a tua mente, consegue trazer essa consciência e você consegue entender o que você precisa fazer para que você possa resgatar a sua autoestima. Então, hoje eu estou abrindo a 6ª turma. Nós já estamos na 6ª turma, eu comecei o ano passado e eu estou muito feliz por isso, que a gente tem depoimento de algumas alunas. Então, como funciona, né? O que é a mentoria? A mentoria, ela é uma mentoria em grupo, online e ao vivo comigo aqui no Meet, assim como eu trouxe para vocês hoje. Durante as aulas, a gente tem conteúdos direcionados, especificamente com cada tema voltado para a inteligência emocional. É um conteúdo para mulheres que desejam se conhecer mais, que aprender a se amar mais, a ter um olhar de mais amor e cuidado por si mesma, que querem se relacionar melhor com as pessoas, para mulheres que desejam quebrar esse ciclo de repetição de padrão tóxico, porque a gente vive um ciclo de repetição de padrões tóxicos, de comportamentos tóxicos. Então, são 5 encontros online, ao vivo. Esses encontros, normalmente, eles ficam gravados
para vocês poderem tirar dúvidas. A gente tem a participação aqui, como algumas meninas participaram, a gente libera a participação durante as aulas. Então, nos encontros, a gente traz ferramentas sobre autoconhecimento. Então, a gente analisa exatamente o ponto que você está. A gente identifica o seu padrão de comportamento, quais são os comportamentos tóxicos que você precisa, né, deixar e quais você vai adquirir. A gente tem ferramentas específicas de autoconhecimento, ferramentas onde a gente vai mapear todo o seu comportamento. Você vai entender como as suas crenças foram formadas, você vai identificar, ressignificar suas crenças limitantes, aprender a olhar para os seus sonhos, entender o porquê você não sonha ou como você pode sonhar, construir uma nova trilha pela qual você vai escolher caminhar. Estou abrindo a 6ª turma, nós terminamos uma turma agora, tem acho que 2 semanas, e é incrível fazer parte desse movimento, poder liderar essas mulheres, trazer esse autoconhecimento que transformou a minha vida e vem transformando a vida de muitas meninas. Então, essa mentoria, ela está saindo de R$ 997 por R$ 497, dividido em 10 vezes, 10 vezes de 50 e pouquinho. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo comigo online, ao vivo. E essas aulas ficam gravadas e você tem acesso por 1 ano. E quem entrar essa semana, vai ter acesso a 1 mês de comunidade. Então, a comunidade, ela é a continuação da mentoria. Você termina a mentoria, você tem todo aquele conhecimento, e a comunidade é como se fosse uma continuidade para você continuar vendo os conteúdos, continuar aprendendo mais, continuar tendo acesso ao conteúdo, porque o que traz a transformação, na verdade, é a prática, é o dia a dia, é a rotina, é a continuidade. Então, a comunidade, ela tá para isso, para fortalecer ainda mais essa jornada, essa caminhada. Certo, maravilhosas? Eu quero agradecer cada uma de vocês que estiveram aqui comigo, que se dedicaram, que abriram esse momento para poder olhar para vocês. Eu quero saber se alguém ficou alguma dúvida, se alguém quer compartilhar alguma coisa. Eu sei que tem ex-alunas aqui. Se alguém quiser dizer algo, momento aberto. Mas antes disso, deixa eu fazer a foto. Cadê meu celular? Quem pode abrir a câmera para a gente fazer a foto? Caramba, meninas, só para foto. Uma. 2 vai garantir. Aê! Pronto, foto feita. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Sim, não, Cris. Mari? Tranquilas? Eu falo que eu faço 50 vezes é diferente. E é muito engraçado, né? Como pode, assim, a gente participa, né? Eu com meu marido, a gente participa de alguns treinamentos também, e sempre é diferente. Você sempre abre um leque diferente, você enxerga de uma maneira diferente. Eu acho porque, tipo, você tá em momentos da vida diferente, né? Sempre tá acontecendo coisas assim. E tipo, uma hora você pega uma coisa, outra hora você pega outra coisa. E assim vai. É muito bom. Como é que é para você? Você tá exatamente, ó, a primeira turma foi o ano passado, tem 1 ano, né, da primeira turma, que foi em julho. Então, ó, hoje eu acho que a maior coisa que eu percebo assim, no que eu tô vivendo hoje, né? Hoje. Se fosse antigamente, eu ia estar me chicoteando tanto, por eu ter que voltar para onde eu não queria, sabe assim? Eu ia estar me espancando por dentro. E hoje eu tô tranquila. Que bom. Então, sabe assim, eu tô em paz. Quero logo fazer e quero, tipo, continuar, sabe? Isso é muito bom. Só de eu não ficar angustiada e querer chorar e tudo mais, para mim já é muito bom. Que bom. Que bom, fico feliz. Obrigada pelo seu compartilhar. Então é isso, meninas. Gratidão por vocês estarem aqui. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que faz sentido para você, que é o seu momento de você poder olhar para você, olhar para a sua vida, né? Entender que toda a jornada de autoconhecimento, toda a trajetória que você precisa de olhar para você mesmo, ela vai ser construída
construída passo a passo. A gente tem uma metodologia realmente construída para isso, com aulas específicas, com conteúdos específicos para trazer para você a luz sobre a sua vida. Então, você vai conseguir pegar ali e mapear todo o seu comportamento. Você vai mapear, falar, caracas, eu estou aqui, para onde eu quero ir? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para deixar de ser essa mulher cansada, de ser essa mulher exausta, de ser essa mulher impaciente, de ser essa mulher que não consegue ser feliz, de não consegue olhar para a vida, para eu ser essa mulher mais que me conheço mais, que aprendo a me amar, que sei a lidar com as adversidades, assim como a Cris falou, que se fosse no passado, né? A Cris está passando por uma mudança, uma transição. Então, o que você precisa realmente para você poder viver essa vida mais leve? E é a continuidade, é a caminhada. Eu sempre trago o exercício aqui da academia, por quê? Porque não adianta você treinar um mês, malhar tudo que você precisa malhar e parar. O resultado, ele não vai vir, e assim, é esse resultado da jornada, é o resultado da nossa construção interna, de quem a gente é. Então, se eu não estou feliz com a minha identidade hoje, eu não estou feliz com quem eu estou sendo, eu preciso construir essa nova identidade, e ela é construída no dia a dia. Se autoconhecendo, se autoanalisando e aplicando as ferramentas, aplicando todo o conteúdo. E aqui, quando a gente está aqui na sala e dentro do grupo, é o lugar que a gente tem para compartilhar. Dentro da sala, você vai trazer, dentro do conteúdo, né? Quando a gente está em aula, você vai trazer a sua dificuldade e eu vou te mostrar ali, ó, peraí, é assim. E o próprio conteúdo, ele vai trazendo reflexão para você de onde você precisa se alinhar. E coisas que você precisa corrigir, olhando para você. Você não vai corrigir o outro, você não vai corrigir as coisas ao seu redor, você vai se corrigir. Eu lembro a primeira vez que eu fiz, eu chorava tanto que eu ficava com dor de cabeça. Chorava Nossa, eu tô lembrando agora. Eu chorava tanto, gente, que eu soluçava. Quase que faltava o ar. Da primeira turma da mentoria, né, Cris? Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei que teve uma menina que mandou mensagem para mim no particular. Ela falou, depois chama a Crica e fala com ela, porque ela não estava bem. E aí eu lembro disso. Perguntaram se eu estava passando mal, lembra? Aham. Pois é. Para você entender quantas coisas ficam guardadas dentro da gente, mas comigo também não foi diferente. A primeira vez que eu fiz um treinamento que eu mergulhei foi sofrido, gente. Eu chorava que nem criança. Eu olhava e eu me culpava e foi muito desafiador. Mas hoje, colher esses resultados, estar aqui como treinadora comportamental, como terapeuta comportamental e como mentora de autoestima, ver isso e transbordar isso, e mais do que isso, é quando eu recebo os depoimentos. Toda vez que a gente encerra a turma, né? Dessa vez eu tenho depoimento só dos textos, eu não peguei depoimento de vídeo, mas a gente tem uma aluna, ela trouxe o feedback no grupo, e ela, assim, quando ela entrou na mentoria, ela só queria se fortalecer para separar. Ela queria separar do marido dela. Ela não aguentava mais, só que ela não conseguia por N motivos. E ela falou assim, não, mas eu não quero. Eu até fiz um atendimento individual com ela. Ela assim, não quero resgatar meu casamento. Não tem chance, não quero saber mais desse homem. Por causa... Listou para mim, né, todas as situações. E aí, depois, no final do depoimento, no último depoimento dela, foi muito forte, porque ela começou a mudar quem ela era. O marido começou a perceber a mudança nela. Ele começou a mudar o comportamento com ela. E aí, tipo... ela queria separar, ela já estava meio assim, sabe, mexida, e na última aula a gente fez a análise, né, a prévia do perfil comportamental com linguagem de amor, e ela entendeu os porquês, né, do casamento dela tá do jeito que tá, e eu fiquei assim, sem entender, porque o motivo não era esse, não é uma mentoria de relacionamento, de casamento, é para você olhar para você. E ela estava conseguindo olhar para o casamento dela de um jeito diferente, olhar para o marido de um jeito diferente, porque ela começou a se olhar diferente. Ela conseguiu identificar nela onde estavam as perebas, onde ela estava tendo esses comportamentos que eu trouxe aqui para vocês, aonde era a responsabilidade dela. E isso, para mim, assim, acho que foi um dos depoimentos que mais mexeu comigo no encerramento da última turma, foi o dela, porque foi algo completamente inesperado, porque ela não queria, sabe? E isso, para mim, tem sido, assim, o maior presente mesmo disso, é poder ver mulheres despertando para si mesma, mulheres resgatando a autoestima, mulheres, sabe, conseguindo ser mais feliz, porque é desafiador. Eu sei que eu não fui a única, né, a única e a última mulher a passar por tudo que eu passei,
Eu sei que existem muitas mulheres passando por isso nesse momento, muitas mulheres não se amando, muitas mulheres quase entrando em depressão, muitas mulheres sozinhas, muitas mulheres se sentindo cansadas, sobrecarregadas, e quanto mais mulheres a gente conseguir despertar, mais a gente consegue aumentar essa corrente, entende? Mais, porque muitas de vocês que estão aqui hoje vieram por convite de outra mulher. Uma mulher falou para você e você está aqui. Isso é incrível, isso é transformador. Mulheres curadas curam. Mulheres curadas curam. Então, à medida que eu sou curada, eu transbordo essa cura. E à medida que você cura suas emoções, você cura as outras que vêm após você. Vocês entendem? Isso é muito forte, é muito poderoso. Então, tá aí a oportunidade. Então, quem quiser entrar, fazer parte dessa 6ª turma da mentoria, eu vou colocar lá no grupo o link de acesso, tá? Para você fazer. As aulas, elas vai começar. A primeira aula vai começar na segunda-feira que vem, no dia 15. Vai ser às 19 horas, então a gente vai ter 5 encontros. Se tiver algum feriado, a gente pula, mas, dia 15, dia 22, 15, 22, 29, 5 e 12 de... Não, de 12 de outubro a gente... julho e agosto, 12 de agosto. São 5 encontros online, ao vivo comigo, os encontros ficam gravados, a gente vai trazer conteúdos, e quem fechar essa semana ganha um mês de comunidade assim que terminar a mentoria. Terminou a mentoria, vai ter acesso a mais um mês de comunidade para poder fazer parte da comunidade. Certo, maravilhosas? Então, eu vou deixar o link para vocês lá dentro do grupo. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui, ou você pode me mandar lá no direct, pode me mandar no particular, vou deixar o grupo aberto, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre como funciona, você não entendeu direito como você quer saber mais, é só me mandar mensagem lá, pode chamar no particular que eu respondo, a gente pode fazer uma call, uma chamada, a gente faz uma chamadinha rapidinho lá, para eu entender o seu momento, para você entender como funciona, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor. Alguém quer falar alguma coisa? Mais uma vez, não briguem, não se estapeiem. E mais uma vez, obrigada pela presença de cada uma de vocês aqui, por se permitirem. Se permitirem a olhar. Eu vou falar um pouquinho, posso? Claro que pode, meu bem. Só para... Você falou do exemplo lá do último, do nosso grupo, da mentoria sobre o casamento. E eu acho que eu tive uma bela evolução depois que a gente começou a fazer o grupo. Depois que comecei a fazer a mentoria com você, em relação a algumas coisas também. Eu tinha bastante esse problema da minha autoestima, logo depois de perder o Renato. Eu falo que era muito estranho, mas é bem aquela parte mesmo de se você não tá bem no seu interior, não tem como você se achar bonita. Eu levei muito tempo pra colocar uma roupa e falar, caraca, eu tô bonita. E eu acho que a mentoria ajudou bastante isso, essa evolução. E a questão do meu relacionamento, às vezes, com a minha mãe, que às vezes a gente tinha tanto problema. E a mentoria fez eu entender algumas coisas, e isso mudou bastante, né? Como a gente já tinha conversado algumas vezes sobre isso. Eu acho que vale a pena. Acho que é bom quando a gente aprende a dizer não. Hoje eu virei um pouco mais chata, porque hoje eu digo não. E eu falo que a minha saúde mental é muito mais importante do que me sobrecarregar. Né? Aprendi olha, não dou conta disso, parou. Peraí, vamos lá, vamos com calma, vamos organizar. Isso vale a pena, isso não vale a pena. Isso é prioridade, isso não é prioridade. Acho que a mentoria fez bastante isso comigo, assim, me ajudou bastante a organizar um pouco a bagunça que tava geral. Acho que vale a pena a gente compartilhar um pouco o bem que a mentoria fez. É isso. Que bom. Obrigada, Sara, por compartilhar. E é muito sobre isso, né? Então, assim, a Sara já fez a mentoria, participou, né, da comunidade, e hoje ela está aqui nessa aula. Eu fiquei muito feliz de ver você aqui, Sara, que significa que você ainda está disposta, sabe? Não é porque acabou, eu aprendi tudo, eu sei de tudo. Não, eu estudei, eu aprendi, mas eu tô aqui, como a Cris falou, né? A Cris está desde a primeira turma, é a 6ª turma que ela está participando. Então, e cada vez que a gente participa, a gente aprende um pouco mais, e é assim comigo também, e eu espero que seja assim com todas vocês.
e não dá vontade de ir embora, né? Mas eu sei que vocês têm as coisas de vocês para resolver. E assim, ó, rapidinho, além de a gente aprender coisa diferente, eu vou dizer assim, como você deu o exemplo da academia, né? Você falou questão de um mês e depois a pessoa parar. Peraí, meu, só um pouquinho. Eu vou dar um outro exemplo que também pode ser usado na academia. E eu fiz 2 anos e meio. E eu ia todo dia. Todo dia. Fiquei do jeito que eu queria. Permaneci lá, né? Por 2 anos e pouco, tudo. Isso aconteceu em 4, 5 meses, eu alcancei o que eu queria. E permaneci por 2 anos e pouco. E depois eu parei. E aí? Hoje eu estava andando na rua sem conseguir dar um passo direito. Ou seja, no que eu falo na questão da mentoria, eu fiz o ano passado, né? Aprendi muita coisa. E aí depois aconteceu muita coisa, né? E aí quando a gente retornou, assim, eu hoje, eu falo que eu assim, eu posso ir devagarzinho, mas eu não paro não. Por quê? Porque é um negócio, como se fosse um exemplo, academia, questão de saúde, né? E isso daí é questão emocional mesmo. Então, assim, isso, porque assim, quando a gente para, quando a gente não pratica, na verdade, né? Quando a gente não está ali sempre escutando, parece que a gente esquece ou deixa de lado. Uhum. Entende? Então, assim, a questão de você poder estar sempre escutando as mesmas coisas, você vai absorvendo. Às vezes eu não consigo explicar, né? Eu não consigo falar sobre o assunto, mas dentro de mim já se torna mais tranquilo, mais leve. E por eu não... Antigamente eu sofria muito com tudo. Então, por eu não ter esse sofrimento diário, já é um ganho muito grande. Então, eu não quero me afastar. Então, eu faço 6, eu faço 7, eu faço outras, eu faço o que precisar, que seja devagarzinho, né? Mas cada dia aprender uma coisa diferente para a gente, para nós mesmos, né? Tipo, no caso, para mim, para eu poder evoluir e não voltar mais o que era. Amém. Obrigada. Gratidão, minha linda. Então é isso, maravilhosas. Gratidão a cada uma de vocês. Boa noite, um bom descanso para vocês, que vocês descansem. Você que está assistindo gravada, gratidão também por ter assistido. E eu vou deixar o link lá no grupo. Quem quiser tiver alguma dúvida, é só me chamar, é só falar comigo. Beleza, meninas? Beijo, bom descanso para vocês. Tchau, tchau.